E aí, pessoal, tudo bem? Já estão de volta aí com esse retorno híbrido, uma semana sim, outra semana não, uma confusão danada. Lá na minha escola essa semana agora vai ser a semana remota, então ninguém vai pra escola, todo mundo vai ficar em casa com o atendimento remoto. Na semana que a gente está lá na escola, obviamente não tem como a gente ficar respondendo as mensagens lá na escola, né? Porque a gente vai estar dando aula presencialmente. Você tem que aguardar a semana seguinte para poder receber as mensagens de volta. Ah, não esqueça de que você tem até dia 31 de agosto agora para entregar todos os pets do ano passado que você ficou devendo. Não perca esse prazo também. Vamos então para a correção das atividades do PET volume 3 do 8º ano. Eu sou a Andréa Mapa, professora de língua portuguesa, e este é o canal Adoro Saber. Bora lá que a aula já vai começar! De conhecimento, consideração das condições de produção, estratégias de produção, planejamento, textualização e revisão e edição. Conteúdos relacionados, produção de verbete, relato e conto. Tema, gênero textual, relato pessoal. Sempre compartilhamos com nossos amigos, familiares e colegas de classe as experiências do cotidiano. Geralmente, quando algo de novo nos acontece, mal esperamos o momento certo de relatar tudo o que ocorreu, não é verdade? Trata-se de algo tão rotineiro e natural que nem nos damos conta de seus muitos aspectos. Breve apresentação. O relato é um gênero discursivo no qual são apresentadas as informações básicas, os fatos, referentes a um acontecimento específico. O principal objetivo do relato, oral ou escrito, é narrar para o ouvinte, leitor, uma sequência de acontecimentos. Por esse motivo, os relatos focalizam as ações. As principais características do relato pessoal são textos em primeira pessoa, o caráter subjetivo, que depende muito de cada um, os verbos no presente e grande parte no pretérito, que é o passado, presença de emissor e receptor, que ninguém relata nada para o vento, né? Sempre relata para alguém, e experiências pessoais, sempre narrados em primeira pessoa, já que você vai narrar algo que aconteceu com você mesmo, porque é um relato pessoal. Quanto à linguagem, cabe ressaltar que, como o próprio nome já indica, se é pessoal, obviamente se manifesta pelo uso da primeira pessoa do singular. A depender do nível de convivência entre os interlocutores, a linguagem pode variar, indo desde um nível mais formal até o informal. Circulação, ou seja, onde que nós encontramos os relatos pessoais? Em que meio de circulação nós encontramos? Ao contrário da maioria dos gêneros discursivos, os relatos orais ou escritos ocorrem em muitos contextos diferentes. Primeiro deles, a roda de causos, pessoas que se reúnem para ouvir e fazer relatos. Outra situação, sites de reclamação. Consumidores insatisfeitos com produtos, atendimentos ou serviços prestados registram suas reclamações sob forma de relato. É muito comum encontrarmos trechos narrativos com características de relato integrando outros gêneros discursivos, como nos boletins de ocorrência, quando as vítimas relatam os fatos da maneira como elas aconteceram, ou entrevistas orais ou escritas, quando uma pergunta leva o entrevistado a reconstruir uma sequência de fatos ocorridos, ele recorre ao relato para elaborar a sua resposta. Relato pessoal é um tipo de narração não ficcional de experiências vividas pelo autor, ou seja, são histórias reais que aconteceram com a pessoa que está contando. Para saber mais, o relato pessoal mais poderoso sobre a realidade
da Segunda Guerra Mundial foi escrito por uma garota alemã de origem judaica de apenas 13 anos. Anne Frank, 1929 a 1945, admitia para si mesma que achava estranho fazer um diário. Jamais havia escrito algo e tinha a impressão de que nada do que uma garota tão jovem escrevesse iria interessar para ela mesma ou outras pessoas. Ledo engano. Há 70 anos, seus relatos viraram um livro, O Diário de Anne Frank, já traduzido para mais de 70 idiomas. É um documento da experiência da guerra do ponto de vista de uma criança, fala Denise Guilherme, professora e consultora em projetos de leitura. Disponível no site do novaescola.org.br. Acessando esse site aqui do Nova Escola, você pode ler uma matéria sobre o Diário de Anne Frank. A história dela é um relato pessoal muito interessante, vale a pena conferir. Atividades. Os textos abaixo exemplificam o mesmo gênero discursivo na sua realização oral e escrita. Leia-os com atenção. Texto 1. Como comecei a escrever, de Carlos Drummond de Andrade. Aí, por volta de 1910, não havia rádio nem televisão, e o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana, aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal 3 dias depois de publicadas no Rio de Janeiro. Se chovia a potes, a mala do correio aparecia ensopada uns 7 dias mais tarde. Não dava para o pessoal ler o papel transformado em mingau. Papai era assinante da Gazeta de Notícias e antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas do suplemento de domingo. Tentava decifrar o mistério das letras em redor das figuras e mamãe me ajudava nisso. Quando fui para a escola pública, já tinha noção vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar. Durante o curso, minhas professoras costumavam passar exercícios de redação. Cada um de nós tinha de escrever uma carta, narrar um passeio, coisas assim. Criei gosto por esse dever que me permitia aplicar para determinado fim o conhecimento que ia adquirindo do poder de expressão contido nos sinais reunidos em palavras. Daí por diante, as experiências foram se acumulando sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura. Alguns elogios da professora me animavam a continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas a semente dessas coisas estava germinando. Meu irmão, estudante na capital, mandava-me revistas e livros e me habituei a viver entre eles. Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. Então começou uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do café sentado, costumava-se café sentado nos bares e podia-se conversar horas e horas sem incomodar nem ser incomodado. Eu tirava do bolso o que escrevera durante o dia e meus colegas criticavam. Eles também sacavam seus escritos e eu tomava parte nos comentários. Tudo com naturalidade e franqueza. Aprendi muito com os meus amigos e tenho pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica. Texto 2. Maia Gabeira. A melhor surfista de ondas grandes do mundo viu a morte de perto e está pronta para outra. Acordamos no escuro e botamos os jets na água. Tsunami, mar em fúria. Estava todo mundo transtornado, mas todo mundo bota no piloto automático. Você espera muitos anos por aquele momento. Então, quando é a hora de verdade, não tem nem que pensar muito, é agir, não pode paralisar. Eu estava no jet com o Scooby e o gordo estava com o Burley. O Burley já entrou acelerando, botou o gordo na corda e capotou, perdeu o rádio de segurança, voltou correndo. Ai meu Deus, nunca vi isso. Tá enorme, tá enorme. Scooby olhou para mim e pulou na água. Falei, não, eu vou surfar primeiro. Naquela adrenalina toda, saltei para o jet do Burley. O mar estava especial, liso, gigantesco. Só 4 jets na água. Vacilei.
O Burle tentou me colocar numa onda, não larguei a corda. Tentou outra, não larguei. Ele falou, decide, vai ou não vai? Falei, tô insegura, tá grande demais. A gente estava num negócio que era outra dimensão. Aí fiquei quieta. Ele me levantou, entrou uma onda muito maior do que as duas que eu tinha perdido e, cara, depois da chamada do Burle, levantei confiante numa onda gigantesca e Garret McNamara, que é o recordista mundial, levantou junto comigo. Pensei, tudo bem, ele vai pegar essa e eu vou na próxima. Foi quando eu ouvi o Burle gritando, ele caiu, vai! Eu estava bem posicionada, com velocidade boa, fui. Número 1, o que é relatado em cada texto? Nesse primeiro texto, sobre o que o Carlos Drummond de Andrade falou, geralmente os títulos já nos dão uma boa ideia sobre o que o texto está falando, né? Porque, afinal de contas, esse é o trabalho de um bom título. Representar em poucas palavras o que o texto vai dizer. Então, o Carlos Drummond de Andrade fala sobre o que aqui no relato dele. Maiga Beira, ela fala sobre o que nesse relato dela. O que aconteceu que ela está relatando aqui? O texto 1 é a experiência de Carlos Drummond de Andrade com o início da escrita. No texto 2 é a experiência da surfista com a maior onda que ela já surfou. Número 2, o texto 2 é a transcrição da parte da entrevista da surfista Maiga Beira. Transcreva passagens do texto que indicam que é um relato oral. Então, nós vamos procurar aqui marcas de oralidade. Oralmente, a gente usa muitas interjeições. Olha aqui, ai meu Deus, nunca vi isso. Tá enorme, repetindo muitas palavras, encurta algumas palavras, tô insegura, tá grande demais. Ai meu Deus, nunca vi isso, tá enorme, tô insegura, tá grande demais. Número 3, que características comuns os dois textos apresentam? Ora, se ambos são relatos pessoais, nós vamos ver quais dessas características aqui eles apresentam. O caráter subjetivo, a narração em primeira pessoa, estão narrando experiências pessoais, apresentam relatos de experiências pessoais, subjetividade, narração em primeira pessoa. Número 4. Aprendi muito com os amigos e tenho pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica. O que Carlos Drummond quis dizer nessa fala? Esse trecho é a última fala dele aqui no relato dele. O que é que ele relata anteriormente? Que eles trocavam os seus escritos e cada um dava a sua opinião sobre o escrito um do outro. Tudo com naturalidade e franqueza. Eram sempre francos, sinceros e naturais uns com os outros. Hoje em dia, existem muitas amizades assim. Na visão dele, os jovens de hoje não têm essa amizade que ele tinha. E hoje em dia, os jovens têm amizades superficiais que pouco acrescentam ao crescimento pessoal. Terminamos a semana 3. Mais uma semana de muito estudo, dedicação e construção de conhecimento. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima semana. Na semana 4. Análise linguística e semiótica. Objetos de conhecimento, textualização, progressão temática. Conteúdos relacionados, elementos específicos de coesão, seja referencial, seja sequencial, ou ainda o uso de organizadores textuais, os conectivos empregados no interior e entre frases, por meio de leitura e produção de textos, nos quais seja possível perceber os mecanismos em questão e refletir a seu respeito. E as classes de palavras na construção da coesão textual. Tema: as classes gramaticais na construção da coesão do texto. Caro estudante, na semana 2 você estudou sobre a classe da palavra conjunção. Agora,
você vai estudar sobre a importância de algumas classes de palavras para a construção da coesão textual. Você vai ver como a conjunção é importante para que um texto seja coeso. Vamos lá? Breve apresentação. O texto é bem mais do que um conjunto de frases soltas. Para que tenha sentido, ele está organizado com palavras ou expressões que estabelecem uma ligação entre os seus elementos e entre as ideias que são apresentadas. As palavras que fazem essa ligação são chamadas de elementos coesivos e são responsáveis pela coesão textual, ou seja, é o entrelaçamento das palavras, a ligação entre as palavras e as frases num texto. Algumas classes gramaticais que funcionam como elemento coesivo são substantivo, pronome, preposição, conjunção, etc. Só para lembrar, nós já falamos de elementos de coesão, coesão referencial, nas atividades complementares do PET volume 1. Na norma culta dos textos orais e escritos, os falantes da língua constroem e reconstroem seus objetos do discurso, fazendo um processo de introdução e retomada de termos a todo momento, seja como ligam as ideias no seu texto. No processo de introdução, apresentamos o referencial ou objeto de discurso, que é o termo mais importante do texto. Para evitar sua constante repetição, fazemos a retomada desse referente usando um pronome. Pode ser pessoal, demonstrativo, possessivo, relativo. Agora vamos voltar aqui para o PET volume 3 de 2021. Atividades. Releia a frase do relato da Maia Gabeira e responda. Ele falou: decide, vai ou não vai? Letra A. Que palavra foi usada para fazer a referência ao substantivo burle, que já tinha sido citado antes? O burle não está escrito novamente aqui nesse trecho, mas ele foi citado anteriormente. E uma dessas palavras aqui vai se referir ao burle, que é a pessoa que estava acompanhando a Maia lá na onda. Então, qual dessas palavras aqui, vai se referir ao burle? Ele. Letra B. A que classe gramatical pertence essa palavra? Ela é um substantivo, um pronome, uma preposição, uma conjunção, um verbo. Ela é um pronome pessoal do caso reto. Letra C. Por que você acha que ela tenha sido utilizada? Essa palavra aqui, que substituiu o burle, por que ela usou essa palavra? Será que não foi para estabelecer uma relação com a pessoa, burle, e também para evitar repetir o nome dele 500 vezes, né? Você usa pronomes para fazer a ligação entre as ideias do texto e para evitar repetição. Possivelmente para evitar repetição e manter uma relação com a oração anterior. Olha aqui a explicação. Pronomes e a coesão textual. Os pronomes, possessivos, pessoais, demonstrativos, relativos, são muito importantes para fazer a ligação entre as partes do texto, estabelecendo uma coesão textual. Exemplo: minha mãe é tudo para mim. Ela sempre me faz feliz. Para evitar a repetição, foi usado o pronome pessoal ela, substituindo minha mãe. Número 2. O período abaixo pode ser dividido em duas partes. Observe. Depois do rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler. Então, nós temos a primeira parte, podemos dizer que é a primeira oração, não é? Depois da rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes. E a segunda oração, que também gostavam de ler e escrever. Letra A. Reescreva a segunda parte substituindo o termo em destaque, ou seja, substituindo o que. A que elemento presente aqui na primeira oração, esse que se refere? Ele está substituindo quem? Quem que também gostava de ler? Outros rapazes, não é? Então, reescrevendo, fica assim. Os rapazes também gostavam de ler e escrever. Letra B.
Por que você acha que o período não foi escrito da maneira como você colocou na questão anterior? Você não viu que ficou esquisito quando a gente escreveu aqui? Depois de rapazes, tive sorte de conhecer outros rapazes. Os rapazes também gostavam de ler. Ficou estranho. Por quê? Esse que justamente vai fazer esse trabalho de substituir um termo que já foi dito anteriormente e fazer a coesão entre as ideias das duas orações. Porque haveria repetição de termos e dificultaria a leitura do período como um todo. Letra C, o que pertence a qual classe gramatical? Não é uma palavra que está substituindo um nome, ele está substituindo rapazes, que é um nome. Então, a palavra que a gente usa no lugar de um nome, substituindo esse nome, é pronome. Então, ele é um pronome que está se referindo a algo que foi dito. Então, é um pronome relativo. E é um pronome relativo. Que elemento da oração citado anteriormente o que substitui? E substitui outros rapazes. O pronome relativo é usado em textos para retomar um termo anterior. Algumas palavras que podem ter essa função são que, quem, o qual, onde, cujo, etc. Vamos aos exemplos. Conheci o rapaz de quem você falou. Para eu não repetir o rapaz, ficar esquisito igual ficou lá naquela questão, conheci o rapaz, você falou do rapaz, eu uso o pronome relativo quem, que vai se referir ao termo anterior, a palavra anterior, e vai substituir essa palavra, dando mais coesão, naturalidade e legibilidade à frase. Outro exemplo, ganhei a bolsa que eu queria. Para eu não dizer ganhei a bolsa, eu queria a bolsa, eu uso o que, vai substituir e se referir à bolsa. O uso do pronome relativo em frases ajuda a evitar repetições desnecessárias. Foi isso que nós fizemos nessas atividades aqui do número 2. Ele usou o que para se referir a rapazes e não repetir desnecessariamente essa palavra. Número 3. Releia a frase do relato de Carlos Drummond de Andrade e observe o termo destacado. Aí, por volta de 1910, não havia rádio nem televisão e o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana, aos domingos. Então, vamos observar o uso do nem. Letra A. A conjunção nem usada evidencia uma ideia de soma ou oposição entre as ações? Está somando. Ó. Aí, por volta de 1910, não havia rádio, menos ainda televisão. Então, está adicionando televisão às coisas que não havia. Então, não havia televisão, também não havia rádio. Não havia rádio, também não havia televisão. Ela evidencia uma ideia de adição, pois acrescenta um objeto que não existia àquela época. Letra B. Reescreva a frase substituindo a conjunção nem por outra palavra sem alterar o sentido da mesma. Já até falei, né? O que podemos usar no lugar do nem, que também vai indicar soma? Aí, por volta de 1910, não havia rádio, tampouco televisão. E o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana, aos domingos. Então, a palavra é tampouco. Poderíamos usar também e, também, mas eu preferi o tampouco. Reescreva a frase abaixo e complete-a de modo que fique evidente a que conclusão os rapazes chegaram. Os amigos de Carlos Drummond de Andrade conversaram entre si, então nós sabemos que é uma palavra que indica uma conclusão, não é? O que será que eles concluíram? Sobre o que eles conversavam? Eu tirava do bolso o que escrevera durante o dia e meus amigos criticavam. Eles também sacavam seus escritos e eu tomava parte nos comentários. Era sobre isso que eles conversavam. E
a que conclusão eles poderiam ter chegado? Disseram que o texto precisava de melhorias, ou disseram que o texto estava muito bom, ou concluíram que não precisava melhoria nenhuma. É uma resposta pessoal. Cada um é que vai dizer a que conclusão eles podem ter chegado. Número 5. Agora que você já aprendeu que as classes gramaticais podem ser utilizadas de várias formas, estabelecendo ligações e sentidos entre as frases, responda às questões colocadas no início. Letra A. O que é coesão textual? Vincula, seja como liga as ideias no seu texto. É a correta utilização das classes de palavras de forma a estabelecer uma ligação coerente entre as ideias do texto, tornando um todo claro e legível. Letra B. Qual a sua importância para a construção do texto? Ela torna o texto claro e coerente, sem repetições cansativas e desnecessárias. Letra C. Como as classes gramaticais podem auxiliar para que um texto seja coeso? Substituindo palavras e se referindo a elas, evitando repetições desnecessárias. Elas articulam as ideias, fazem referência a termos anteriores e evitam repetições, estabelecendo uma relação de sentido entre as partes do texto. Último box explicativo: conjunções e a coesão textual. Algumas palavras são usadas no texto para articular as ideias, isto é, estabelecer uma relação de sentido entre as partes do texto. As conjunções são muito importantes nesse sentido. Elas podem expressar diversos tipos de relação: adição, oposição, conclusão, explicação e etc. Chegamos ao fim da semana 4. Querido estudante, para escrever um bom texto, é preciso que haja harmonia entre as palavras, tornando-as um texto coeso. Essa semana foi muito gratificante. Espero que você concorde comigo. Um grande abraço, cheio de saudades. Findamos então as semanas 3 e 4, do PET número 3 do 8º ano de 2021. Não esqueça de que essas atividades valem nota e carga horária para o terceiro bimestre. Então, não deixe de entregá-las dentro do prazo. Ah, e não esqueça da sua máscara. E continue lavando bem as mãos com água e sabão ou usando álcool em gel. Vamos juntos combater essa pandemia até que todos estejamos vacinados. Até a próxima, até o próximo vídeo.